Olá, você está servido? Porque o cardápio de hoje é emagrecimento rápido. Justamente o tema que mais vem de pote, promessa e frustração. Eu sou a doutora Ana Ruth, gastroenterologista, há mais de 35 anos, trazendo aqui informações precisas, com base científica, tudo para trazer uma boa informação para os nossos seguidores, para você que se interessa pelo assunto, porque é um tema super em alta, né, que a gente está abordando e procurando trazer aqui sempre bem atualizado, o que está vindo mesmo nas discussões, nos grupos, na internet em geral, que as pessoas procuram como uma fonte de salvação mesmo para o seu problema, e aí muitas vezes se frustram. Então já compartilha com quem já passou por experiências assim, que possa se interessar pelo assunto, pessoas que você ama de verdade e que está precisando de ajuda. E não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo para que a gente possa distribuir para cada vez mais pessoas essas informações preciosas que eu trago aqui hoje, ok? Primeira coisa, vocês sabem que eu sempre vou direto ao ponto. Então, o que é emagrecer? Emagrecer quer dizer que você vai ter que gastar mais calorias do que consome. Ponto. É inquestionável. O que você tem que fazer é gastar mais do que consome se você emagrece, ok? Você já chegou aqui num ponto de obesidade porque armazenou mais do que gastou, né? Então, vamos agora tentar fazer o mecanismo inverso. Então, ponto importante a considerar é que suplemento nenhum muda, assim, a física, a dinâmica do teu corpo. Ou seja, não vai adiantar você confiar simplesmente em suplementos para alterar essa dinâmica. O que alguns fazem realmente é, como a palavra diz, né, suplementar alguns déficits, como por exemplo, déficit de proteínas, déficit até de treino, né, que você está deixando de treinar. Então, mas tentar suplementar esses déficits, mas nunca substituir a dinâmica mesmo do teu corpo. Outros suplementos vão entregar apenas taquicardia e esperança cara. E falando em taquicardia, eu já vou começar pelo primeiro tópico do dia, né, que eu quero chamar a atenção aqui quando a gente fala de emagrecimento, que são os que ficam bem em alta sempre, que são os termogênicos. E na verdade são tantos que eu não vou me abster de dizer nomes e tudo, porque são tantos rótulos, tantas fórmulas, que é impossível da gente tentar coordenar. Vamos generalizar como termogênicos. O que é que eles fazem? O discurso é sedutor. Queima mais gordura e acelera o metabolismo. É isso? Você já tomou suplemento para isso? Você toma termogênico para acelerar teu metabolismo, para queimar mais gordura? Comenta aqui embaixo. Porque na vida real, esse efeito termogênico, esse efeito de acelerar a queima de gordura, ele é pontual e passageiro. Porque se você tá realmente com uma quantidade acima de gordura, o uso do suplemento do termogênico não vai adiantar. E pior, parte desses produtos termogênicos usam a P-sinefrina, isso associado com altas doses de cafeína. E existem relatos, né? Existem relatos de caso associando o uso da P-sinefrina a eventos cardiovasculares importantes, como dor torácica, arritmias, acidentes vasculares cerebrais. E além disso, associada a essas fórmulas queimadoras, né, de gordura, existem também relatos científicos, relatos de caso associando a hepatite aguda grave, inclusive culminando, né, com o transplante de fígado, tá? Necessidade de transplante de fígado de urgência por hepatite aguda grave, uma hepatite tóxica mesmo. Então, gente, fica muito atento, porque hoje em dia nós, especialmente nós hepatologistas, nós temos sofrido realmente de ver nossos pacientes, tantos pacientes que chegam com inflamação do fígado, realmente elevação de enzimas hepáticas, sabe? Um quadro, às vezes quadro clássico de hepatite,
simplesmente medicamentosa, tá? Por abuso de suplementos e às vezes terapias alternativas, chás, enfim, associação de várias coisas. Então, por isso, nós nos preocupamos tanto em vir aqui trazer esses esclarecimentos, porque ver as pessoas sendo vítimas, às vezes, sei que é uma ansiedade da pessoa, claro, mas é obrigação do profissional de saúde, é obrigação de quem segue essas pessoas que querem um determinado objetivo, estar consciente, ter certeza do que está fazendo, ter certeza do que está prescrevendo, para que não venha fazer mal para o paciente, para a pessoa que deseja emagrecer. Por falar em emagrecer, gente, eu vou fazer um parêntese aqui antes de continuar. Nós estamos falando dos termogênicos. Mas antes de continuar, eu vou fazer um parêntese que eu acho muito importante, que é, para você emagrecer, primeira coisa é avaliar o que foi que te levou a engordar. É desde a tua adolescência, são hábitos familiares, a família assim tem predisposição, como são as compras dessa família. Então tem todo esse contexto genético familiar a ser abordado, explorado com detalhe numa história clínica bem feita. Segunda coisa é ver que outras doenças, né, podem estar associadas ao problema que te levou a ficar com o índice de massa corpórea no nível de obesidade. Eu já expliquei aqui em outros vídeos que o índice de massa corpórea faz aquela relação de peso e altura para a gente ver o índice de normalidade do peso, o sobrepeso e a obesidade a partir de um número X, que vai dizer obesidade de grau leve, grau moderado, avançado e associação com outras patologias. No caso, patologias muito associadas ao metabolismo são o diabetes mellitus do tipo 2, que geralmente começa com uma resistência à insulina, dislipidemias, que são as alterações nas gorduras, principalmente colesterol e triglicerídeo, cardiopatias também costumam estar associadas a doenças do metabolismo, né, doenças cardiovasculares, e uma coisa muito importante que o teu médico vai ter que avaliar também é problema de tireoide, né? Quando a gente está falando de metabolismo, realmente muitas pessoas às vezes precisam fazer suplementação de hormônio da tireoide, porque pode estar realmente associado a um hipotireoidismo. Mas isso só o teu médico vai poder pedir os exames adequados e analisar esses exames adequados até você chegar a pensar em suplemento e ver se realmente é necessário fazer essa suplementação. Se mexendo, se consertando algumas outras situações não seria o suficiente. Às vezes, alguma medicação que baixa um pouco o índice glicêmico, às vezes uma medicação que vai ajustar a tua tireoide, ou isso aqui eu não tô falando de suplemento, eu tô falando de tratamento médico seguido, prescrito pelo teu médico. Às vezes distúrbios da tireoide que precisa de reposição hormonal. Enfim, diversas situações, mulheres na pré-menopausa, menopausa, que precisam fazer a organização, a regulação hormonal, fazer com um ginecologista, com um endocrinologista que mexa realmente nesse setor, tá, gente? Então, primeira coisa é ver se o teu organismo tá funcionando tudo direitinho, se não tem nenhuma outra patologia, nenhuma outra condição associada, e aí sim começar a pensar em suplementos, porque eu vou bater na tecla em toda essa série que eu estou fazendo sobre suplementos, eu vou bater nessa tecla, que é suplemento, o nome já diz, ele vai complementar alguma coisa que está faltando, não vai resolver nada. Então, o primeiro passo é ver se o teu organismo tá tudo ok e por que ele tá com sobrepeso. Às vezes até, falando como gastroenterologista, às vezes até são simples hábitos alimentares, nem seja a qualidade do alimento, mas sim os hábitos, tipo
comer deitado na frente da televisão, comer rápido demais, engolir os alimentos sem mastigar, que não dá o tempo para passar a sensação de saciedade, né, da boca para o cérebro. Então, o alimento passando muito rapidamente para o estômago, que pode causar outras patologias, aí a gente já entraria nas gastrites, na doença do refluxo gastroesofágico, enfim, uma série de outras situações que contribuem para engordar, ok? Então, vamos tentar fazer toda a avaliação clínica primeiro, antes de entrar no processo de emagrecimento sério e persistente. Aí sim a gente fala de suplementos. Aí se você vai para academia, se tá tudo ok, tá com a saúde tudo perfeito, vai para academia, vai tomar um suplemento, que você tenha cuidado, vai tomar um termogênico, por exemplo, que você tenha cuidado de se preocupar com a composição desses suplementos, porque eu já acabei de chamar a atenção para os riscos que podem apresentar, especificamente taquicardia, né, dor torácica, e que isso possa vir a te fazer mal, até combinando, se tiver combinado, porque geralmente quem tá nessa gana, nessa vontade louca de emagrecer, às vezes mistura várias coisas que podem não andar muito bem se associadas. Mas, doutora, a propaganda diz que se eu tomar um termogênico, acelera, né, a temperatura do meu corpo, aumenta a temperatura do meu corpo, e com isso eu vou queimar mais gordura. Gente, a única forma de emagrecer é gastar mais caloria do que se consome. Deu para entender? É só isso, tá bom? Agora vamos para o segundo suplemento. E quando você põe assim no Google, suplementos para emagrecer, que é o que a maioria das pessoas faz, esse é o primeiro que aparece liderando as pesquisas. Yoimbina, ele é vendido como é que eu vou dizer, como um acessador de gorduras teimosas, ok? Voltando para as nossas pesquisas, para gente comum, as evidências são fracas com relação a esse suplemento. E para atletas também não mostrou grande alteração na composição corporal. Em compensação, efeitos adversos são bem comuns com o uso desse suplemento, tipo agitação, ansiedade, taquicardia, hipertensão arterial e até idas ao pronto-socorro com hemorragia cerebral. Existem relatos assim. Então, a gente tem que estar muito atento para os efeitos adversos de determinados suplementos. E para piorar ainda, análises demonstraram, aqui um problema que eu já chamei a atenção em outro vídeo, é um valor real muito acima daquele escrito no rótulo, e a associação de ingredientes ocultos que não estavam claros também no rótulo. Gente, as associações são muito importantes, porque tudo vai ser metabolizado no teu fígado e corre risco de intoxicação, sim. Então esteja atento para fazer as coisas de uma forma responsável. Agora, o terceiro suplemento que a gente vai falar aqui, eu acho que vocês já ouviram falar, é a faseolamina, o famoso bloqueador de carbo, ou seja, a promessa é impedir a absorção de carboidratos. E o que a gente encontra na literatura, né? A gente encontra relatos, assim, meta-análises que não demonstram muita diferença entre o uso do suplemento, da faseolamina, versus placebo. E além disso, nos estudos positivos para o uso da faseolamina, foram descritas falhas metodológicas nesses estudos. Então, tudo isso, para quem trabalha com ciência verdadeira, a gente tem que estar atento antes de prescrever para os nossos pacientes. Existem alguns ensaios, né, que demonstraram aí uma perda, embora curta, mas demonstraram uma perda com extratos da faseolamina, mas geralmente esses são ensaios curtos e geralmente patrocinados. Então a gente tem que estar muito atento. A faseolamina, ela atua inibindo uma enzima chamada alfa-amilase, que é a enzima que quebra o amido.
Então, se você inibe a enzima que quebra o amido, quer dizer que ele não vai ser quebrado para ser absorvido e ele vai ser eliminado. É mais ou menos o mesmo conceito de um medicamento que esteve muito em alta na década passada, que inibe, tem ainda esse medicamento, inibe a enzima que quebra a gordura, né? E com isso, a gordura não quebrada, ela sai nas fezes, é eliminada. Inibe a absorção da gordura. A mesma coisa a faselamina promete com os carboidratos. Inibir a alfa-amilase, que é a enzima que quebra o amido, né? E aí inibir que ele seja absorvido. Acontece sim que pode até dar certo, parece até inteligente, né, o conceito disso aí. O problema é que você vai ter também efeitos gastrointestinais incômodos, tá? Você vai ter gases, distensão abdominal, pode ter uma série de efeitos incômodos do ponto de vista gastrointestinal e também um problema inverso, porque a pessoa sabendo que não vai absorver aquele carboidrato, ela vai compensar comendo mais. E a educação alimentar, que é um ponto fundamental no emagrecimento, fica prejudicada se você se condiciona a saber, bom, eu posso comer que eu não vou absorver, eu vou perder. Com isso eu estou criando uma série de efeitos gastrointestinais para o meu corpo também. Mas pelo menos eu tenho mais ou menos a garantia que eu não vou engordar. E aí, eu vou ficar habituando o meu corpo a esse tipo de funcionamento? É errado, né, gente? Vamos partir do princípio que a educação alimentar é o que deve comandar o nosso emagrecimento, ou a manutenção do nosso peso saudável, tá? E se eu vou justamente tentar driblar essa educação alimentar, já é uma coisa não tão indicada, né? E se o seu plano depende de bloquear o carbo todos os dias, o problema está no plano. Agora, antes de fechar, nós falamos aqui dos 3 suplementos, vamos falar um pouco desses cremes que reduzem medidas. Alguns desses cremes contêm cafeína ou aminofilina na sua composição, o que pode trazer sim uma diminuição do inchaço por algumas horas. Por quê? Porque mexe na microcirculação e na retenção de água. A fita métrica até sorri para a foto, mas a gordura mesmo não vai embora. Por quê? Porque eles são cosméticos e não estratégias de emagrecimento. Se quiser usar, tudo bem, pode usar, não tem problema. Mas use sabendo que assim é hiperlocalizado e é hipertemporário, tá bom? Não vá se enganar. Agora vamos para o que ajuda a sustentar o déficit de forma honesta e sem fantasias. E nós já falamos por aqui desses dois. E quais são? Nós já falamos do psyllium e nós já falamos do whey protein. Então, lembrando, o psyllium é uma fibra que forma tipo um gel que vai aumentar a saciedade. E o psyllium usado antes das refeições com água, ele ajuda a aumentar a saciedade e assim comer menos sem sofrer. Não é milagre, é uma ferramenta para facilitar, né, para ajudar o plano. O whey protein, que a gente falou no último vídeo, né, que é uma proteína completa, que ajuda a bater a meta diária necessária de proteína e proteger a massa magra com treino de resistência. E aqui está um ponto que ninguém fala com muita clareza. O músculo gasta energia até parado. Por isso eu insisto tanto com os meus pacientes da importância de transformar a massa gorda, que é a gordura, né? E aí eu vou chamar a atenção que tanto essa gordura do tecido subcutâneo quanto a gordura visceral são tecidos metabolicamente ativos e do mesmo jeito da gentileza, que gera gentileza, gordura também gera gordura, então ela é metabolicamente ativa.
E ao contrário disso, o músculo, mesmo em repouso, ele gasta energia. Então, se você tem massa magra, a tua predisposição a estar acumulando gordura, ela é bem menor, tá? Do que um paciente que, por si, já tem aquela gordura acumulada e a tendência é sempre ir acumulando mais. Por isso, o ponto que eu chamo a atenção é sempre esse: substituir massa gorda por massa magra. Como é que a gente faz isso? Exercitando os músculos, é treino, tá, gente? Aí vai aeróbico, sim, aeróbico ajuda demais a queimar caloria. Só que, além do aeróbico, é preciso criar massa muscular, né? Fazer crescer, hipertrofiar esses músculos, porque eles vão te ajudar mais rapidamente no processo de emagrecimento, porque eles gastam energia. Então, quanto mais massa magra você preserva ou você ganha, maior vai ser o teu gasto basal. E é isso que deixa o emagrecimento mais sustentável. Se isso fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve, compartilha e deixa aqui nos comentários o que te confunde mais sobre esse tema. Seguimos juntos por aqui com critério, ciência aplicada e constância. Então, não perca o próximo vídeo e até a próxima.